Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou cumprir um prometido, né? Qual que é o prometido? Fazer uma análise da prova do vestibular da UFMS, prova que ocorreu no dia 5 de dezembro de 2021. Professor Gessé, por que você está fazendo a correção somente agora? Porque eu falo aqui, né, de agora, né, eu falo do dia 26 de julho de 2022. Por que demorou tanto, professor? Por que agora somente fazendo análise? Uma, porque agora a prova do vestibular referente ao vestibular de 2023, né, ela se aproxima. E outra é porque somente agora em julho a UFMS disponibilizou aquele PDF top, né? Por quê? Porque eu tinha acesso somente àquelas fotos, aquele PDF foto que o aluno rabisca e tal. Então é ruim fazer o vídeo, é ruim didaticamente, você não consegue localizar as questões, não consegue ler direito e tal. Então agora a gente tem um PDF limpinho, PDF esse que você pode, né, ter acesso no site da FAPEC, tá? Então você pode baixar a prova, baixar o edital, você vai ver que eu vou mostrar tudo hoje aqui, vou mostrar o edital, vou mostrar a prova, tudinho para vocês. Tá bom então? Então vamos lá, uma breve análise do que foi o vestibular da UFMS, que ocorreu no dia 5 de dezembro de 2021, aquilo que a gente chama, né, de vestibular UFMS 2022, para o ano letivo 2022. Agora nós vamos ter agora a prova, né, para o ano letivo de 2023, tá? E assim por diante. Tá bom então? Acompanhe aqui, meus alunos, rapidinho então, uma rápida análise. Você está vendo aqui a interface da prova, tá? Então você tem aqui a capinha, o FMS, ocorreu de manhã, tá? Duração da prova 5 horas. E aí você tem a parte de língua estrangeira, né? São 5 questões destinadas a inglês, espanhol primeiro, e depois 5 questões destinadas à língua inglesa, tá? E aí a gente tem a parte que começa a partir da questão 6 de literatura e língua portuguesa. Vamos tentar? Primeiro a gente tem uma questão aqui de Jorge de Lima. Então a gente tem um poeta da segunda fase modernista, tá? Um poeta que já faz parte daquele período que a gente chama de fase da consolidação, tá? Então existe a primeira fase, que é a fase daquilo que é combativo, né? Por quê? Porque tem que exterminar, tem que mudar a hegemonia do que era o barroco, ou melhor, desculpa, o barroco, que era o parnasianismo naquela época, tá? Então o parnasianismo era a escola de prestígio, a gente precisava agora de uma outra escola, uma escola que terminasse com esse parnasianismo, e aí nós temos o advento da Semana da Arte Moderna, seguindo então da primeira fase, a fase dos iconoclastas. Quando dá 1930, aí nós temos já uma mudança de fase, aquilo que a gente vai chamar de segunda fase, ela vai ser chamada na poesia de neossimbolista e na prosa de neorrealista, tá? Então nós temos um exemplo aqui de uma poesia neossimbolista. Me acompanha aqui? Mulher proletária. Mulher proletária, aí nós temos uma barra, né, um travessão. Única fábrica que o operário tem, fábrica de filhos. Tu, na tua superprodução de máquina humana, forneces anjos para o Senhor Jesus. Fornece braços para o Senhor burguês. Mulher proletária, o operário teu proprietário há de ver a tua produção, a tua superprodução, ao contrário das máquinas burguesas, salvar teu proprietário. Tá? Jorge de Lima, Mulher proletária, foi publicado em 1932. Então vamos lá para a questão? Diz assim: a poesia de Jorge de Lima articula aspectos do período histórico e de experiências vividas pelo homem, convertendo-os em matéria de muitos dos seus escritos, como é o caso do poema Mulher Proletária, em 1932. Mesmo ano de reconhecimento legal do trabalho feminino, que viria a ser regulamentado pela Constituição de 1934. Considerando o contexto de produção do texto e analisando as escolhas linguísticas e seus efeitos na construção de sentido, assinale a alternativa correta. Vamos tentar então? Diz assim: ao empregar as metáforas única fábrica, tá, e máquina humana,
Como atributos da mulher, o verbo fornecer, como ação por ela praticada, o poeta deixa pressuposta sua ideologia favorável ao modo de produção capitalista e ao patriarcado. Errado, né? Porque Jorge de Lima demonstra com o poema Mulher Proprietária uma valorização da mulher, uma descoisificação, tá? Que supostamente, né, o capitalismo faz com a pessoa, torna a pessoa em mão de obra tão somente. Então a gente tem uma coisificação da pessoa. Não, ele não quer coisificar, ele quer valorizar a mulher. Tá errada a letra A. Letra B. Na primeira estrofe, ao usar a função de sujeito na expressão mulher proletária, errado. Terceira pessoa, não. No caso aqui, mulher proletária, ela está separada por travessão, o que configura, ela desempenha uma função de vocativo. Então já está errado, tá? Faz a letra C. Na primeira estrofe, o uso da expressão mulher proletária na função de vocativo, correto. E o emprego de tu na função de sujeito da frase associado aos verbos fornecer e salvar. Por que é o tu? Porque notem, ó, na tua superprodução de máquina humana forneces, tu forneces, tá? Então, no caso, sim, o tu é o sujeito, tá? Na função de sujeito, face associado aos verbos fornecer e salvar, concorrem para produzir efeito de desreificação. Desreificação, a reificação é justamente tornar a pessoa coisa, uma mão de obra tão somente, algo não é desprovido de emoção. Então, é uma teoria, né, de Marx, né, que as pessoas estão sendo reificadas, tá? Então, justamente, na hora que ele valoriza essa produção maternal da mãe, que ela é a única fábrica, ele está desreificando, tá, a mulher. E a valorização da mulher e da valorização da mulher trabalhadora, quer dizer, a mulher como pessoa marcante, como ser da sociedade, até como pessoa que trabalha e produz, valorizando essa única fábrica, tá? Bom, supostamente, a correta é a letra C, tá? Tá bom, então. Pelo uso das iniciais maiúsculas e minúsculas em Senhor Jesus, Senhor burguês, o poeta representa seu posicionamento em defesa da fé cristã como sustentação ideológica, defendendo assim a representação bíblica da mulher como responsável pela geração de filhos. Não, né? Ele não defende, ele não faz isso, as maiúsculas não têm essa função, e nem as minúsculas. Ao mesmo tempo em que, pelo uso metonímio, né, de braços, denuncia a exploração do ser humano pelo capitalismo, a voz do Lírio constrói uma imagem negativa da mulher. Não, ele valoriza a mulher. A letra E está errada. A correta é a letra C. Tudo bem até aí? Vamos lá. Diz o 7. A alternativa que relaciona corretamente os recursos linguísticos aos sentidos produzidos é letra A. O uso do singular cria efeito de particularização. É errado. Porque ele relaciona-se à mulher como um todo, como se o poeta estivesse falando de uma mulher específica, errado, enquanto o uso do presente do indicativo para expressar ações dessa mulher representa fatos simultâneos à escrita. Existe essa função no poema, mas não é o caso, tá? Existe essa função do presente do indicativo, mas não é o caso. O presente do indicativo aqui está fazendo pertinência, né, a algo que é cotidiano, a algo que é corriqueiro em se fazer, tá? Não é o caso da letra A. Letra B. A instauração de um destinatário de um texto, o tom de prosa, com elementos de argumentação, o uso singular do adjetivo em mulher proletária, produzem efeito de alerta coletivo em relação às questões sociais tematizadas. Então, veja bem, ele se direciona a todas as mulheres, e não uma mulher específica, tá? A ausência do artigo definido diante da palavra mulher deixa implícito que o poeta não quer ou não pode nomear a pessoa a quem se refere, buscando representar uma performance coletiva. Não é que ele não quer, tá? Então, a presença do artigo, a ausência dele, não altera o sentido que ele deu ao texto, tá? Então, também está errado. Letra D. No terceiro verso da segunda estrofe, há de ver, identifica um traço de sequência injustícia instrucionais. O que é o texto injuntivo? É aquele que dá ordem. Não é o caso, tá? O texto une características, oralidade e uso vocabulário informal e a definição de turnos da fala. Bom, aqui é algo que ele está devaneando, né?
nada a ver, não tem pertinência. A correta, então, é a letra B, tá? Letra B é a correta. Deixa eu marcar direito aqui. Letra B. Número 8. É correto afirmar que o duplo sentido do adjetivo proletário atravessa todo o poema, exceto para por que duplo sentido? Porque proletário, que é a mulher proletária, e também o fato, né, de ser as pessoas, né, envolvidas nesse proletariado, tá? Fábrica de filhos, máquinas burguesas, sim, tá? As máquinas burguesas têm esse lance do proletariado e a fábrica, né, o nome fábrica de filhos. Note que na letra B volta a expressão fábrica de filhos, mas única fábrica quer fazer o contrário, quer tirar ela dessa condição de proletariado, e quer colocá-la agora como um ser importante, uma pessoa que produz filhos, tá? Então, supostamente, o que quebrou o binômio foi a letra B, tá? Produção e superprodução, sim, tem a ver com proletariado, tem a ver com produção, tem a ver com massa, né? Massa de produção, superprodução também. Fornece anjos e braços, né? Então fornece pessoas e fornece braços, né, para trabalhar. Operário e proprietário também, dentro desse binômio, dentro desse duplo sentido proletariado. A única que quebra, supostamente, seria a letra B. 9. Leia os dois textos a seguir, observando o emprego das formas verbais. Vamos ver? Quando chegaram ao local indicado pelo denunciante, os policiais logo constataram que os homicídios não ocorreram ali. Diferentes linhas de investigação foram desencadeadas e, 6 dias depois, o delegado responsável pelo caso vem a público para anunciar a solução do caso, com a prisão de 2 suspeitos, e teriam confessado o triplo assassinato. Notícia do jornal Adaptado. A carreira de Wendell Lira no futebol, texto 2, tá? Profissional, não foi exatamente memorável, mas o futebol, como se sabe, é um esporte de epifanias. Em março de 2015, numa partida do Campeonato Goianiense, Lira ousou um giro acrobático, engendrou uma meia bicicleta e chutou a pelota ainda no ar, lançando-a para o fundo da rede. Meses depois, seria indicado para o prêmio Puskás em janeiro de 2016, na Suíça. Vestiria um terno pela primeira vez e, para a surpresa de muita gente, o atacante goiano levou o prêmio. Muito bem, tá? Sobre o uso dos termos e modos verbais dos dois textos, é correto afirmar. Letra A, tá? Diz assim: no texto 1, o uso do presente em vem compromete a correlação dos tempos verbais, produzindo incoerência negativa. No caso, vem é porque não é algo que está acontecendo no mesmo momento da fala, mas é algo que se fez, se praticou como um passado histórico, com um esforço de trazer aquilo que aconteceu no passado para o presente. Então está correto, tá? Ele falou que é incoerente, não é incoerente. Letra B. Em 2, as duas formas do futuro do pretérito expressam fatos imaginários em conexão com o sentido da palavra epifania. Não, epifania foi, no caso aqui, ele fazendo menção, né, cara, a algo que seja um sonho, né? Mas o futuro do presente não coaduna com isso. O futuro do pretérito que ele evoca aqui, tá? Ele tem outra função. Função essa que está corretamente explicitada na questão, na alternativa C. Em 2, o futuro do pretérito expressa, nas duas ocorrências, fatos posteriores ao relatado. Então ele fez alguma coisa e depois vestiria pela primeira vez um terno. E olha só, no período aos relatos, no período antecedente e anteriores ao momento em que o texto foi escrito. Quer dizer, o texto está no passado, mas aquele momento está no futuro. Então é um lugar em que, da história que ele está contando, ele está no futuro, mas o texto como um todo aconteceu todo ele no passado. Então a alternativa correta é a letra C. Volta de novo comigo aqui, caso você ficou com alguma dúvida. Meses depois seria indicado, quer dizer, ele fez a bicicleta, passado. Seria indicado, é posterior ao fato que ele está narrando. Contudo, o texto como um todo ocorre posteriormente a tudo isso que ele mencionou. Então,
o futuro do pretérito está corretamente utilizado na letra C. As 3 formas verbais destacadas no primeiro período do texto 1 estão no pretérito mais que perfeito. Não, porque a outra está no presente do indicativo, que é o vem, tá? Ocorreram e chegaram e constataram poderiam ser, mas a terceira, o vem, não. As 3 formas verbais destacadas, tá? Não são só 3, tem mais formas verbais, tá? Muito bem. E também não remete ao passado remoto, tá? Não é a função do mais que perfeito. É o passado anterior ao expresso no perfeito. A forma teriam confessado poderia ser substituída por confessar. Não. Porque daí confessado seria pretérito perfeito. Teriam confessado é mais que perfeito, que é aplicado corretamente aqui. Então, sem alteração, não. Alteraria. Está tudo errado. O correto é a letra C, tá? Questão 10. Dá uma olhada aqui, um texto um pouco complexo. Ele diz assim: ressaltou-se na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a ciência e a cultura em sua 33ª reunião, celebrada em Paris no ano de 2005, que a diversidade cultural, ao florescer em um ambiente de democracia, tolerância, justiça social e mútuo respeito entre povos e culturas, é indispensável para a paz e a segurança do plano local, nacional e internacional, o que celebra a importância da mesma para a plena realização dos direitos humanos e das liberdades fundamentais proclamadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em outros instrumentos universalmente reconhecidos. Aí ele vai perguntar: assinale a alternativa que traz informação correta sobre as reações de coesão, as relações de coesão e os sentidos estabelecidos no texto. A palavra mesma retoma paz e segurança. Vamos analisar a palavra mesma? Aqui, ó. A palavra mesma está aqui no texto. Ó. Cadê aqui? Aqui, ó. O que celebra a importância da mesma. Então, notem. Ressaltou-se na conferência, tá? Das Nações Unidas a ciência e a cultura, celebrada em Paris, a conferência, que é a diversidade cultural, a diversidade cultural, ao florescer em um ambiente de democracia, tolerância e justiça social e muito respeito entre povos, passou uma moto aqui, é indispensável para a paz e a segurança da mesma, tá? Paz e segurança do plano local, nacional e internacional, o que celebra a importância da mesma. A mesma o quê? A diversidade cultural. A alternativa está errada, tá? Letra B. A terceira oração produz um período sentido de causa. Então, notem que localizar a terceira oração não é um negócio muito fácil. Essa é a primeira, que esses advérbios todos relacionam-se a elas, tá? A primeira oração. Necessariamente aqui começa a segunda oração, só que a segunda oração ela tem uma outra oração no meio dela, que é ao florescer, que seria a minha terceira oração, tá? Então, neste caso aqui, ao florescer em um ambiente de democracia, é uma oração subordinada adverbial temporal e não causal. A análise dele está errada, tá? O pronome relativo que em o que celebra retoma plano. Errado. Porque se tem o que retoma o, que é o aquilo, tá? O aquilo retoma todo o discurso posterior. Também está errado, tá? Letra D. A última oração do período tem um valor explicativo. Então lembra, se você frequenta as minhas aulas de língua portuguesa, aqui está a oração adjetiva. Ela não tem vírgula, então ela não tem valor explicativo. Ela tem valor restritivo. Está errada, tá? A expressão a importância da mesma pode ser substituída por subimportância. Concorda? Vamos lá? O que celebra a sua importância para a plena realização dos direitos humanos. Correto? Correto. A correta é a letra E. Muito bem. Excelente. Aí nós temos o número 11, em que essa questão avalia conhecimentos sobre análise linguística. Assinale a alternativa que analisa corretamente a oração subordinada substantiva, que a diversidade cultural é indispensável para a paz e a segurança do plano local, nacional
e internacional. Se você frequenta as minhas aulas de língua portuguesa, o que você percebeu? Percebeu que a gente tem uma nítida presença aqui da partícula passivadora. A partícula passivadora ocorre aqui. Aqui eu tenho todos os advérbios relacionados à oração principal. Aqui uma oração subordinada, ao florescer em um ambiente de democracia, tolerância entre povos e culturas. E depois a gente tem o é. Então notem, ressaltou-se que... E aí a gente tem aqui o é. Ressaltou-se isso, meus amigos, tá? Então aqui você tem, devido à partícula passivadora, uma oração subordinada substantiva subjetiva. A resposta correta é a letra A, conforme gabarito preliminar e conforme gabarito definitivo também. Aqui a gente tem um poema do arcadismo, tá? Vamos lá? Leia atentamente o poema a seguir. Diz assim: enquanto pasta alegre, manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro levantado. Em pouco meditemos na regular beleza, que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Repara como cheia de ternura, entre as asas ao filho, essa ave aguenta, como aquela esgravata a terra dura, e aos seus assim sustenta, como se encoleriza, e salta sem receio a todo o vulto que junto dela pisa. Que gosto não terá a esposa amante, quando der ao filhinho o peito brando, refletir então no seu semblante, quando Marília, quando disser consigo, é este o teu querido pai, é a mesma barba, a mesma boca e testa. Que prazer não terão os filhos ao verem com as mães uns dos filhos abraçados, jogar outros à luta, outros correrem nos cordeiros montados. Que estada de ventura, que até naquilo que de pés e serva inspira amor, doçura. Tomás Antônio Gonzaga, tá? Delimitando sua atenção na primeira e na terceira estrofe do poema transcrito acima, aponte a alternativa correta. Vamos tentar? Então tá, essa daqui é a questão 12, tá? Nessas estrofes estão claras as características do arcadismo, como a paixão desenfreada, a vida urbana agitada. Errado. Vida urbana agitada não. Ela exalta a vida pastoril, a vida no campo, tá? As duas estrofes apresentam características do arcadismo, correto. Como a vida contemplativa, o que é contemplativo? Contemplar a natureza. Reconhecimento dos bons atributos da natureza e o amor entre duas pessoas, sem ignorar a sensualidade, como no binômio esposa-amante. Correto, cara. Correto. Pode até ter outra correta, mas a letra B está correta. As duas estrofes representam apenas devaneios da mãe orgulhosa, ao ver que o filho se parece com o pai, o amante distante. Eita, pipoco. Não é o caso. As duas estrofes contêm sentidos opostos, uma vez que a primeira estrofe, o eu do poema, o eu lírico, né, convida sua amante para a contemplação reflexiva sobre a vida e a natureza. E na terceira apenas exalta os prazeres amorosos e o desejo da mãe. Também não é o caso. Todas elas são características do arcadismo. Então elas não têm sentidos opostos, elas coadunam, tá? As duas estrofes contêm sentidos complementares, uma vez que a alegria do gado diante da natureza exuberante se reflete no semblante do poeta ao ver sua mensagem refletida no rosto dos seus futuros filhos. Não, aqui um devaneio, né? A resposta correta é a letra B. Aqui a 13ª, cenário alternativa incorreta sobre o modernismo brasileiro, tá? Então vamos lá. Letra A. Na primeira fase, contavam-se entre seus objetivos uma nova visão crítica sobre a formação cultural, rompimento com os valores coloquialistas, nacionalismo crítico e linguagem coloquial, com ênfase na ironia. O seu autor mais conhecido foi Mário de Andrade. Correto, cara? A gente quer o errado. Você está vendo? A gente quer o errado. Tá? Continua. Na segunda fase, houve retorno aos valores do século XIX. As obras possuíam caráter universalista, linguagem erudita, e o seu grande autor foi Raimundo Corrêa. Raimundo Corrêa é parnasianismo. Errado. A resposta errada é a letra B. Há um erro de cronologia aqui nos nomes dos autores. Por isso que é sempre importante decorar alguns autores, tá?
Então, Raimundo Correia faz parte da tríade parnasiana, tá? Então, é Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira, a tríade parnasiana. A terceira fase, marcada por abordagens artísticas de caráter regional universal, João Guimarães Rosa. A poesia sofreu a influência do símbolo correto e a valorização dos aspectos formais da matéria em rima. Seu grande nome foi João Cabral de Melo Neto, poeta de terceira fase, correto? Manuel Bandeira, Alcântara Machado foram nomes relevantes da primeira fase, correto. Manuel Bandeira não participou da Semana da Arte Moderna, Alcântara Machado também não. Manuel Bandeira é anterior à Semana da Arte Moderna, Alcântara Machado era um jovem, aparece depois do advento da Semana da Arte Moderna. E aqui é 14, uma questão sobre um encontro marcado, que foi um livro pedido, né? Um livro tema na relação do vestibular. Ele vai falar a respeito do livro. É composto por um relato em primeira pessoa, no qual o narrador explica em detalhes as origens da história pessoal, com ênfase nos problemas de ordem psicológica em sua preparação para o fato decisivo. Um encontro marcado com seus companheiros de juventude. Não, né? Porque o encontro acaba nem acontecendo. A vida prossegue além disso, né? Um romance narrado em terceira pessoa é errado, né? Então é quase um romance autobiográfico. Um romance biográfico, não, ele é um autobiográfico, não é biográfico, em que a personagem principal narra sua história de vida para construir seu próprio destino. Não é o caso, tá? Olha a letra D, é um romance de formação. Por que romance de formação? Porque trata justamente de um comportamento social de uma determinada época, necessariamente, né? Aquela época que está aí na segunda fase do modernismo. É um romance de formação no qual se mostra a personagem principal em busca de sua própria consciência, desde um menino mimado, correto, adolescente inquieto, correto, jovem ansioso, sonhando em ser escritor, inseguro sobre o sentido do mundo e da vida. Ao final da narrativa, o encontro marcado revela-se algo mais complexo e misterioso do que ele e seus companheiros planejaram. Por quê? Porque supostamente o nosso personagem vai dar um rumo à vida dele, tá? É um relato pessoal? Não. Em que o narrador expõe seus objetivos pessoais? Não, nada a ver. Correta a letra D, tá? Conforme o gabarito definitivo. E a número 15, cara, ela é curiosa porque ela foi anulada, tá? Sem explicação ou erro de digitação, você nota aqui que antes da alternativa tem aqui um comentário antes, como se eles tivessem esquecido. É claro, toda a questão foi anulada. Aqui eu tenho o gabarito definitivo, tá? Que prova aqui que a número 15 foi anulada, tá? O asterisco aqui mostra a anulação da prova, a prova do vestibular da UFMS, que ocorreu no dia 5 de dezembro de 2021, né? Para o ano letivo de 2022. Certo? Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo do Gramática Descomplicada, agora destinado, né, aos meus alunos do preparatório do vestibular, tanto para os meus alunos de literatura, quanto também para os meus alunos de língua portuguesa, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se em algum momento eu fui rápido demais, você não entendeu alguma parte, meus amigos, por gentileza, é só você fazer a pergunta aqui, deixar a pergunta aqui nos comentários, que eu prometo que gravo um vídeo sobre a sua pergunta, tá bom? Outra coisa também, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, tá? Faça um comentário, seja ele obrigado, professor, seja valeu, professor, não importa. Deixa um comentário, porque isso ajuda muito, isso ajuda pra caramba o vídeo ganhar a devida relevância. Tá bom então? Amigos, mais uma vez então, eu sou o professor Jessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.